Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Pessoal, o assunto de hoje é conhecimentos históricos. Vou falar hoje sobre o chamado Holocausto, tá? Que foi isso então, tá? O Holocausto foi uma perseguição, né, contra os judeus, que ocorreu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Por que ocorreu tudo isso? Por causa que os alemães culpavam os judeus pela derrota da Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos um elemento chamado Adolf Hitler, o qual desde a sua infância, tá, já distribuía o ódio, alimentava um ódio dentro dele mesmo. Tem inclusive um filme que retrata sobre a vida dele, desde quando ele nasceu até o momento que ele morreu. E sobre o nazismo, tá? Nós temos o filme Olga, que retrata a história de Olga e Luiz Carlos Prestes, tá? Seu companheiro, onde ela foi perseguida e morta em uma câmara de gás. E nós temos também o filme O Menino do Pijama Listrado, tá? Mas eu quero falar então um pouquinho a respeito deste crime então cometido pelos alemães. Os principais campos de concentração encontravam-se na região da Polônia, tá? E para lá eram levados diversos povos. 80% deles eram judeus, porque eles eram perseguidos, eram chamados de impuro pelos alemães. Qual era o crime que eles cometeram? Nenhum. Simplesmente nasceram judeus. Este era o crime que eles cometeram. 80% eram judeus, os demais eram povos ciganos, homossexuais, tá? Crianças e mulheres de outras regiões, tá? Então eles eram capturados pelos alemães e levados para os campos de concentração. Eu vou falar aqui bem rapidinho para esse vídeo não ficar muito comprido, tá? Num próximo momento eu vou tá dando continuidade sobre esse assunto, tá? Então lá, quando eles chegavam nos campos de concentração, eles ficavam uma espécie de alojamentos por mais ou menos 15 dias. Por quê? Ali eles eram avaliados se eles não tinham nenhum tipo de doença contagiosa, nenhum tipo de infecção, aqueles que estavam mais aptos ao trabalho. Lembrando que mulheres e crianças iam para um lado dos campos de concentração e os homens para outro, tá? Não ficavam juntos. Outra coisa, às vezes famílias inteiras eram capturadas, mas eles não iam para o mesmo campo de concentração para não ter ligação, tá? Já era então feito isso para eles não terem nenhum tipo de contato. No momento que um ia para um lado, o outro ia para o outro, acabavam-se as notícias e nada mais acontecia. Muitos, milhares, 6 milhões de pessoas perderam a vida nesses campos de concentração. Inclusive muitos brasileiros desapareceram, simplesmente desapareceram, porque eles eram levados para lá, mas ninguém mais tinha notícia. Tá? No próximo vídeo eu vou estar falando como eles viviam lá, o que eles faziam, tá? Mas você pode estar me perguntando como era a vida deles lá. Para começar, já recebiam uma roupa listrada de branco e preto, branco e azul, agora não me recordo muito bem, com a numeração e o símbolo de uma estrela, que era o símbolo do nazismo, tá? Por que eles recebiam essa numeração? Para ser identificado, para eles serem identificados como sendo judeus, tá? Se fosse verão, fosse inverno, era só aquela roupa. Muitos morriam de frio, de fome, desnutrição, e os mais fortes acabavam morrendo na câmara de gás, aonde eles eram
colocado em uma câmara de gás, era largado uma substância até a respiração deles sufocar, que eles não conseguissem mais respirar. Morriam uns por cima dos outros. Em seguida, os corpos eram retirados daquela câmara de gás, colocados numa espécie de necrotério, aonde então se queimariam os ossos, ficava somente as cinzas. E outra camada de judeus iriam para a Câmara Fria. Qual era mais ou menos o tempo que eles permaneciam nos campos de concentração? Os relatos mais antigos é em média 3 anos. Tinha uns que ficaram 3 dias, outros que ficaram 3 meses, outros que ficaram 1 semana. Se apresentava algum problema de saúde, já eras. Tá? E eles estavam ali, então, a serviço do Estado. O que eles faziam ali? Trabalhavam igual escravos. De graça. Para os alemães, para o Estado. Tá? É um assunto que me deixa muito triste. É um assunto muito triste, na verdade. No próximo vídeo, eu vou trazendo maiores informações. Vou estar dando continuidade a esse vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Abraço!